Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre a obsessão. A obsessão nos seus mais variados graus e matizes, e vamos trazer para a nossa análise, para a nossa reflexão, alguns pontos que a Joana de Ângeles nos traz no seu livro Alerta, psicografado pelo Divaldo Franco. E começando por um ponto muito significativo, apatia. E por que nós vamos pegar alguns pontos? Porque nós temos que compreender que uma obsessão se instala nem sempre por uma questão daquela relação de vingança que nós percebemos que acontece muito, né? Pelos erros cometidos, pelas pessoas a quem ferimos, pelos males que fizemos, criamos vínculos de desafeto, e pode acontecer, e acontece, que muitos desses, não nos perdoando, vibram de uma forma muito nociva em relação a nós, quando não decidem nos perseguir, nos prejudicando quando se trata de ódios mais violentos. Mas sempre entendemos que o espírito que deseja nos obsediar, ele vai pegar os nossos pontos vulneráveis para, explorando esses pontos, se utilizando desses recursos, conseguir nos atingir. E uma dessas situações é a apatia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse estado emocional que pode se transformar numa apatia devastadora, né? Então, vamos ver o que ela nos traz. Se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Então, se aquele mais violento, precipitado, quantos danos ele não traz, mas também essa inércia, essa apatia, também traz muitos danos. Quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e ressumam do imo d'alma como expressão deprimente, paralisante. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Então, aquele que já decide, ele estabelece: não vou nem começar isso porque não vai dar certo, não vou nem tentar esse passo porque eu não vou conseguir. Então, ele já vai definindo para ele essa negatividade na sua vida, tornando-se uma pessoa apática, inerte e, como dissemos, traz graves consequências. E ela disse aqui que muitas vezes essa apatia é defluente, né, de aflições, de erros que cometemos hoje ou ontem e que não foram corrigidos, né? Então, é um sentimento de culpa em relação a algo que fizemos e não corrigimos, né? É algo que fizemos de certa forma e não aceitamos a nossa decisão, aquele nosso comportamento, e isso passa a nos afligir, porque não foi devidamente trabalhado e elaborado e modificado. Então, ou até diluído. Então, são essas questões. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços para superá-las. No estado de debilidade e forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tornar em ações a programática a que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador, né?
Então, nesse estado de debilidade, é preciso que tomemos atitudes. Então, deve romper os vínculos, né, com essas ligações nocivas e reorganizar-se, iniciando o esforço. Então, é perceber, lembrar sempre, o apático tem que sempre se lembrar, para parar de esperar que coisas caiam do céu como maná que vem de longe. Não. Precisamos lembrar sempre: ajuda-te, o céu te ajudará. Ajuda só consegue realmente se efetivar se nós desejarmos, se nós estendermos as mãos àquele que está nos estendendo as mãos. Nós precisamos desejar mudar o quadro. Facilmente, aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se à situação e, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva à inércia, ao desequilíbrio. Vida é ação. Ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Então, é preciso que entendamos que a vida é ação, a vida exige movimento, e por mais penoso que seja, nós temos que nos movimentar, nós temos que ir trocando esses passos para sairmos fora da apatia. Mas, como foi dito por ela, é muito comum que nos acomodemos nessa apatia. Então, ela nos alerta: elimina do teu vocabulário as frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Faze uma mudança de paisagem mental e corrige-a por outras. Tudo posso quando quero. Suporto tudo quanto é para o meu bem. Prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. Então, vejam, é uma mudança de entendimento. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. A apatia é doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre, não há lugar para o apático. Receando o labor bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então, receando o labor bendito. Por quê? O apático, ele se acostuma a ser acomodado, ele se acostuma a que façam por ele. E nós sabemos que a preguiça, ela corre atrás do preguiçoso. Se nós nos permitirmos, é muito forte, é muito fácil nos entregarmos a essa acomodação, a este comodismo, a essa preguiça, né? Então, como está sendo dito aqui, receando o labor bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão inconsciente, não é que a pessoa pense, eu não vou fazer nada, ela vai fugindo, né? Ela vai fugindo, ela cria clichês, aqueles clichês que vimos, não posso, não consigo, não suporto, vou desistir, né? Então, esses clichês que vêm à mente constantemente, porque já se tornaram um condicionamento. Né? Então, receando o labor bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar amor. Então, ao invés de despertarmos simpatia, né? Ao invés de estimularmos o aconchego com a nossa presença, vamos ali desejando que tenham piedade de nós. E nos tornamos pessoas muitas vezes complexas, complicadas, né? Nos estados apáticos dão-se início os processos de autoobsessão. Então está aqui
Mesmo que não tivéssemos nenhum inimigo, coisa que não é comum, mas mesmo que não tivéssemos, esses estados mórbidos da alma, eles desembocam na auto-obsessão. Nós mesmos nos obsediamos, nos sabotamos sem precisar de nenhuma plateia. Então, nos estados apáticos, dão-se início os processos de auto-obsessão, quanto da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhes fazem vítimas espontâneas. Reage com vigor à urdidura da apatia, do desinteresse, ora e vence o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas falsas. A lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida. Então, tomarmos muito cuidado, especialmente em tempos em que somos incentivados a estudarmos muito os nossos direitos, desconhecendo que os direitos se conquistam através dos deveres cumpridos, né? Então, essa deformação de uma leitura da sociedade em relação aos nossos direitos colabora também para esse estado de apatia, em que esperamos que tudo venha de alguém. Tudo tem que vir do Estado, né? Das organizações sociais, tem que vir de algum lado, né? Porque passamos a entender que são direitos. E os nossos deveres? O que temos feito? Né? Então, observarmos com muito cuidado. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa: ajuda-te, o céu te ajudará, conclamando-nos a luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como, quais são os sequazes da apatia? Desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. Então, aprendamos a lidar com desencanto. Decepção a vida nos traz, quantas vezes? Mas, se está num número muito grande de desencanto, talvez esteja na hora de raciocinarmos. Por que tenho me desencantado tanto? Será que estou criando expectativas além da conta? Será que estou esperando por quimeras, por ilusões? Aí vou sempre me decepcionar porque baseio meus sonhos, meus planos de vida em quimeras? Né? Então, observemos, porque desencanto, decepções faz parte do nosso quadro evolutivo, das nossas provas necessárias, dos desafios pedidos. Mas, se ele se torna exagerado, vamos medir, vamos analisar. Essas expectativas que temos em relação às respostas da vida, essas expectativas que criamos até em relação ao outro, vendo no outro um salvaguarda, vendo no outro uma bengala, vendo no outro um ombro amigo, em que podemos destilar as nossas dores, as nossas angústias. De repente, percebemos que o outro não quer se prestar a isso e ninguém quer se prestar a isso, né? Aí vem o desencanto. Então, vamos analisar as razões dos nossos desencantos. A depressão, que é uma tristeza que vamos agasalhando, agasalhando e nos tornamos deprimidos, quando ela se torna crônica. Cansaço. Por que tanto cansaço? O que está acontecendo? É um cansaço mental? É um cansaço da vida? É um cansaço orgânico? De repente, vamos perceber que é um cansaço orgânico. Mas por que tanto cansaço? Como está o meu corpo físico? Como está a minha saúde? Por que minhas pernas ficam tão cansadas? Né? Que características orgânicas eu estou me permitindo para que as minhas pernas fiquem tão cansadas? Né?
Estou exagerando em alguma coisa? Estou exagerando na movimentação? Ou estou exagerando no sedentarismo? Vamos analisar. Estou me alimentando em excesso? Ou está faltando nutrientes? Vamos analisar o nosso cansaço e equivalentes, desencanto, depressão e cansaço. Acredito que se nos empenharmos nesses pontos, começaremos sim. Começaremos a trabalhar esses pontos vulneráveis, que são tantas portas abertas para que uma obsessão se instale ou até mesmo uma auto-obsessão. Um outro ponto que ela traz, num outro capítulo do mesmo livro, alerta angústia e paz. Previne-te contra a angústia. Essa tristeza molesta, insidiosa, contínua, arrasta-te a estado perturbador. Essa insatisfação injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Então vejam, são pontos que nós temos na nossa vida. Tristeza todos têm, mas insidiosa, contínua, arrastada. Insatisfação todos temos, mas insatisfação injustificável, perseverante, penosa, que nos leva a um desequilíbrio. Aquela mágoa que conservas, nos magoamos, mas conservar a mágoa. Aquela mágoa que conservas, vitalizada pela revolta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Isto que te assoma em forma de melancolia, que aceitas, empurra-te a abismo sem fundo. Né? Então, uma melancolia que vamos permitindo, é a mágoa, é a tristeza, e vamos permitindo, vamos permitindo. E essa melancolia vai tomando conta, porque aceitamos, ela nos empurra para um abismo sem fundo. Isso que aflora com frequência, instalando nas tuas paisagens mentais de pressão constante, representa o surgimento de problema grave. Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes que te atormentam, porque você remói. Se você remói, é uma constante. A angústia possui gêneses várias, quer dizer, as mais variadas situações. Procede de erros que se encontram fixados no ser, desde a reencarnação anterior, como matriz que aceita motivos verdadeiros ou não para dominar quem deveria, envidar esforços por aplainar e vencer as impressões negativas e as compulsões torpes, porque todas essas situações nos levam a compulsões. Compulsões e pensamentos fixos, 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 sempre tendo a necessidade de determinados pensamentos. Podemos chamar de uma necessidade, uma compulsão. A compulsão que desvaira para excessos nas mais variadas formas. Nós sabemos, as nossas necessidades fisiológicas passam a ser vitais, fortíssimas, sem a condição de termos um controle, e tudo isso vai trazendo as consequências desses excessos, desses desequilíbrios que se fazem presentes no nosso organismo, na nossa casa mental, descambando para essas obsessões, né? Realmente, não há motivos que justifiquem os estados de angústia. Por que tanta angústia? Por que o ser humano está tão angustiado? Ele espera mais da vida do que a vida pode dar? O que será que estamos esperando da vida que está nos decepcionando tanto, para tantas angústias estarem tomando conta desta forma? A angústia entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-te
em fator positivo de alienações. Né? Porque aquele que começa a angustiar-se, aquele que começa a criar ali mecanismos de fuga em função desses sentimentos avassaladores, ele entra num campo de alienação. Né? Por que ele alimenta angústias injustificáveis? Que tipo de leitura ele está fazendo da sua vida? Que tipo de resposta ele está esperando da vida? Que tipo de resposta ele espera do outro? Que tipo de resposta, que tipo de responsabilidade ele está colocando no outro? Será que se está colocando no outro, está ou estamos colocando no outro a razão das nossas vidas? Colocando no outro a obrigação de estar sempre presente nas nossas dores, né? Tomando a nossa vez, fazendo aquilo que deveríamos fazer, transferindo a esses que estão ao nosso lado, não nos importando de nos transformarmos num peso, porque uma pessoa angustiada, ela se torna um peso. E uma pessoa que, por estar tão angustiada e reconhecer que é um peso, e se ela alimentar ainda mais o sentimento de que não vale a pena viver porque ele é um peso, mais peso ela vai colocar na vida daqueles que estão com ela. Mais peso pelos seus atos desarticulados, impensados, né? Precipitados, desorganizados. Então, temos que pensar. O objetivo da vida é aprendermos a amar. Se amamos, por que estamos tão angustiados? Quem ama não se angustia tanto. Quem ama pode até sofrer pelas situações que aqueles que amamos estão vivendo, mas é um sofrimento de trabalho, é um sofrimento de o que eu posso fazer, que vibração eu posso emitir para aquele que está assim, não é? Então, amar é nos colocarmos em condições de amar quem está junto a nós e não nos fecharmos para a vida e mergulharmos nesse mar de angústia, fazendo da vida um vale de lágrimas, não é? Rechaça, diz a Joana de Ângeles, a angústia, pondo o sol nas tuas sombras problemas. Não passes recibo aos áulicos da melancolia e dispersa com a prece as mancomunações que produzem angústias. Fomenta a paz, que é o antídoto da angústia. A paz é o antídoto da angústia. Eu estou construindo a paz? A paz começa em mim, eu estou construindo. Exercita a mente nos pensamentos otimistas e cultiva a esperança. Trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que te dizes dele não receber. A paz é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Jamais duvides do amor de Deus. Fixado aos propósitos de crescimento espiritual, transfere para depois o que não logres agora, agindo com segurança. Então, jamais duvides do amor de Deus. Fixado aos propósitos de crescimento espiritual, transfere para depois o que não é possível agora, agindo com segurança. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Reflitamos muito, muitos pontos, né? Muitos pontos. A apatia e seus sequazes, né? A angústia e seus sequazes. Então, percebamos bem esses pacotes, né? Esse kit, o que a angústia carrega, o que a apatia carrega e o que podemos fazer para nos livrarmos desses sentimentos tão nocivos. Uma coisa fica muito clara: jamais nos entregarmos, jamais deixarmos a nossa mente ociosa, nem tampouco o nosso organismo, excetuando os momentos do repouso salutar e necessário,
temos que estar em atividade, né? Peçamos a Deus e a Jesus, então, que nos inspire, nos ilumine, nos aconchegue em seu amor. Com muita confiança, fiquemos em paz.